Wang Ten foi responsável pela ruína de sua própria família. Depois disso ele renasceu no mundo das artes marciais com ressentimento da sua vida anterior e ganhou um artefato que poderia adquirir atributos. A história começa com um homem encapuzado apontando a arma e acertando a cabeça de um cara. O homem caiu no chão e começou a perder a consciência. De repente ele acordou na sala de aula gritando e com uma respiração muito forte. Esse é nosso protagonista Wang Ten. Um amigo se aproximou perguntando se ele estava bem. Em seguida chamou para saírem e tomarem uma bebida esta noite no Bar Rose. O protagonista reconheceu o amigo como Shuji e se perguntou por que ele parecia tão jovem. Além disso, Ten lembra que já não tinha mais contato com Shuji há anos. A última lembrança do prota é que foi acertado na cabeça por uma arma de fogo. Nesse momento ele começa a ter noção que pode ter renascido e se olhou na câmera do celular. Ten deu um tapa em seu rosto e disse a si mesmo para se acalmar pois precisa agir como se nada tivesse acontecido. Ele não quer que o passado se repita. De repente Shuji perguntou se estava tudo bem e ele respondeu que estava apenas um pouco cansado. Então Ten diz ao amigo que hoje não vai no bar. Ele foi interrompido por gritos dos seus colegas de classe. Os caras correram para a janela e disseram que a Deus estava punindo os valentões. O protagonista também se levantou e decidiu dar uma olhada. Ele viu uma menina jogando valentões para a direita e para a esquerda. Ten diz que ela provavelmente não merecia o título de maior artista marcial porque esses valentões não fizeram nada. Ele se perguntou por que não tinha notado antes que Remamon tinha umas pernas tão longas além de uma ótima figura. Ten se perguntou se ela é realmente uma artista marcial superior. É esse mundo que ele precisa se adaptar. De repente o amigo veio e o agarrou pelo ombro perguntando o que tinha acontecido e por que ele estava meio distraído hoje. Ten respondeu que estava tudo bem, ele estava apenas cansado e preferia ir para casa. Depois disso o protagonista saiu da escola e atravessou a faixa de pedestres. Ele ficou imerso em seus próprios pensamentos. Ten não sabe se também é um grande artista marcial e o que está acontecendo neste mundo. De qualquer maneira ele decidiu dar uma pesquisada sobre isso no celular. Há 30 anos rachaduras espaciais apareceram em todo o mundo. A outra ponta da fenda está conectada a um mundo diferente chamado Continente Marcial Estelar. Existe força nesse continente e todos lá podem se tornar guerreiros marciais usando esta força para cultivar. Com o aparecimento da fenda espacial a Terra parece ter mudado de alguma forma. Foi surpreendente que a vida na Terra estivesse começando a ser influenciada pela matéria escura. As plantas se tornaram mais altas e algumas espécies extintas reapareceram na Terra, os animais se tornaram maiores e suas características físicas foram melhoradas, o corpo humano também mudou e as pessoas enlouqueceram. Países mundialmente famosos começaram a cooperar no estudo das rachaduras. Soldados e especialistas foram enviados de todos os lugares para o continente marcial. Essas pessoas foram chamadas de pioneiras. Depois de algumas tentativas e erros, os humanos na Terra foram capazes de cultivar. Os países chegaram a um consenso comum. Tornaram públicos os métodos de cultivo. Foi o início de uma nova era das artes marciais. O protagonista leu todas essas informações e se perguntou como tudo pode ter mudado tanto. Ten questiona o que aconteceu com sua família e se essas pessoas ainda são seus verdadeiros pais. Ele reuniu toda a sua força de vontade e abriu a porta dizendo que estava de volta. A mãe estava em casa e disse que ele deveria ir tomar banho para comer. Assim que viu sua mãe, Ten chegou a derramar uma lágrima e disse que estava em casa. Depois disso toda a família sentou para jantar. O protagonista pensou que em sua vida anterior sua família Wang havia ofendido alguém resultando na queda de seus negócios. Eles só conseguiram perseverar por alguns meses antes que o grupo Shinten do seu pai e o grupo Hongen do seu avô falissem. Depois que a família Wang decaiu, alguém conspirou contra seu pai Wang Seng e o eliminou. A mãe do protagonista acabou partindo depois de se entregar aos problemas psicológicos. Então Ten decidiu fugir também. Mas não esperava que o resultado de sua covardia seria uma bala na cabeça. Até antes de ser atingido ele não percebeu que precisava ficar mais forte. Esta é a única maneira que lhe permitirá proteger as pessoas que ele ama. Na manhã seguinte Ten foi para uma academia marcial de alto nível chamada Casa Marcial Jishin. Nesse momento um homem se aproximou dele e disse que uma verificação de rotina estava sendo realizada, então ele deve prestar assistência. O protagonista fez o que era exigido dele e pensou se isso é realmente as ruínas do poder no corpo. Com a ajuda de corridas seus danos aumentam muitas vezes. Mesmo que um guerreiro marcial oficial fosse atingido por eles, ele ficaria aleijado. Depois disso Ten foi
Recebido por uma garota que perguntou se ele estava lá para inscrição de estudante, Ten respondeu que sim. A menina disse que se ele é iniciante é recomendado que vá para a sala de treinamento número 2. Ten agradeceu a menina e seguiu para a sala 2. Ele viu muita gente que estava treinando lá e ficou muito surpreso. Em seguida foi até a máquina de reconhecimento e colocou o dedo nela. Ele ficou muito surpreso perguntando o que era isso. O sistema disse que o hospedeiro foi reconhecido e adicionou um ponto em força. O protagonista se perguntou se isso era um bug. Todas as pessoas nesta sala se viraram e olharam para ele. Alguém perguntou o que havia de errado com ele. Ten não percebeu que começou a tocar as pernas de uma menina. Duas meninas estavam conversando entre si e uma delas perguntou se ele estava louco. O protagonista imediatamente pediu perdão à garota e disse a ela que ele acidentalmente esbarrou em seus quadris. A menina nem ouviu e acabou fugindo. Ten pensou que talvez os outros simplesmente não vejam seu sistema. Nesse momento o sistema enviou suas próprias características. Estava escrito que seu entendimento é 18, físico 5, força 5 e velocidade 7. O protagonista pensou se isso era tipo um dedo de ouro. De repente um homem se aproximou dele e o agarrou pelo ombro. Ten o cumprimentou e perguntou se algo realmente aconteceu com ele. O homem mostrou alguns documentos e o chamando de colega disse que vê que ele tem ossos incríveis, então acha que ele deve ser um dos melhores em artes marciais. Em seguida pediu para escolher um dos livros. Ten escolheu um papel e o cara disse que é um longo caminho a percorrer, então ele não pode aprender agora. O homem acrescenta que primeiro vai ensiná-lo o básico. Depois de algum tempo a noite chegou. Ten estava muito cansado do treinamento. Ele diz que o principal método usado no continente marcial é na verdade os 9 complexos dos Reinos Dourados. Ten realmente não esperava ser capaz de desenvolver habilidades de boxe e melhorar suas estatísticas principais. Agora sua compreensão passou a ser 19, físico 13, força 135 e velocidade 76. Ele também ganhou habilidade de combate, técnica básica de boxe, técnica superficialmente básica de praticar movimentos. Superficialmente. Depois de algum tempo Ten entrou em casa e disse a seus pais que estava com muita fome. A mãe falou que deixou macarrão de ovo para ele, então o mandou sentar por enquanto porque ela ia trazer. O herói sentou ao lado de seu pai. O homem disse que o prota voltou muito tarde e estava muito preocupado com ele. Ten respondeu que estava praticando artes marciais na Estrela do Norte. O pai colocou a mão na testa e perguntou se ele estava com febre porque começou a falar besteira. Em seguida, perguntou se ele se apaixonou. O protagonista respondeu não para as perguntas, então seu pai disse que achava que o filho não gostava de artes marciais. Ten respondeu que ele só queria praticar. O pai decidiu que iria apoiá-lo. Então disse que ia encontrar o melhor professor para ensiná-lo. E protagonista diz que ainda não é necessário contratar ninguém. Na verdade ele quer descobrir primeiro se tem talento. Então vai tentar sozinho na academia por alguns dias. O pai exalou e disse que tudo bem. Até porque a Academia Estrela do Norte definitivamente tem a vantagem. Nesse momento o herói disse que tinha comido o suficiente e que iria descansar. Amanhã ele planeja voltar para o salão de artes marciais para continuar seu treinamento. Depois que o filho saiu o pai disse à esposa para não esquecer de comprar carne amanhã porque seu filho precisaria de força para treinar. A mulher disse que sabia. No dia seguinte o herói invadiu o salão como se estivesse em casa e começou a cumprimentar toda a gente. Depois disso ele começou a treinar duro. Após o treino ele voltou para verificar o quanto havia progredido. O sistema disse que seu físico é de 13. O protagonista pensou que sua força atual estava em um baixo nível de habilidade e era bastante consistente com sua qualidade física. O mesmo vale para a velocidade. Ele só não sabe ainda como converter isso, mas precisa trabalhar duro hoje para chegar ao nível médio. Nesse momento uma garota estava passando por ele e achou que Tei tinha se comportado estranhamente ontem e está aqui novamente hoje. A garota diz que ele certamente parece bom, mas é uma pena que esteja mentalmente instável. Por isso a garota acha que é melhor ela ficar longe dele. Nesse momento o sistema parabenizou Ten por melhorar suas estatísticas. O protagonista leu tudo e achou que não era nada mal. Afinal ele quase completou sua habilidade básica com a espada. Em seguida o herói pegou a espada e percebeu que é uma réplica da sombra escura. Então ele decidiu experimentá-la. Depois disso Ten voltou a treinar. A moça viu como ele praticava e perguntou ao carinha perto dela se Ten não estava praticando os 9 complexos da ginasta de rádio do Reino Dourado ontem. Depois de alguns minutos o protagonista terminou. A menina se perguntou se ele praticou esgrima 2 vezes e já passou a praticar boxe. A garota até acha que ele é bom,
mas ainda acha que tem problemas óbvios na cabeça. De repente o treinador veio e perguntou por que eles estavam se aglomerando aqui. O nome do treinador era Pen e a menina perguntou que tipo de monstro ele trouxe. A garota acrescenta que só tinha praticado com a espada algumas vezes e agora já está praticando boxe de novo. Pen notou o professor e disse que nem tinha visto ele. Pen se aproximou dizendo que poderia chamá-lo de irmão em vez de professor, já que agora eles eram grandes amigos. O protagonista perguntou o que ele estava fazendo tão cedo. Pen respondeu que não é tão talentoso. Além disso, já tem mais de 20 anos e é apenas um discípulo marcial em estágio avançado, então só pode tentar trabalhar mais. Em seguida ele fala ao protagonista que irá para o terceiro andar para praticar, mas haverá outro discípulo marcial em estágio avançado encarregado de guiá-lo hoje. Então se o protagonista tiver alguma dúvida pode perguntar. Ten responde que Pen era realmente uma pessoa muito dedicada, mas ele pensou que agora é o melhor momento para se insinuar, então ele foi até uma garota e pergunta se ela acredita no destino. A menina ficou constrangida e perguntou o que ele estava fazendo. O protagonista viu o livro na mão dela e disse que descobriu que ela está praticando a grande palma de Buda, então questionou se poderia ensiná-lo. Ten foi atingido na cabeça e fugiu dizendo que ainda tinha algumas coisas para fazer. Depois de algum tempo a noite chegou e todos começaram a ir embora. Um cara perguntou se teria ficar até tarde. O herói estava deitado no chão exausto e disse que iria embora depois. Ele pensou que já tinha um nível médio de habilidade. Agora sua compreensão era de 28, físico 42, força 455 e a velocidade era de 185. O protagonista também ganhou mais habilidades de combate. A técnica básica de boxe foi de baixo nível. A técnica básica de processamento do movimento também foi de baixo nível. A técnica básica da espada era de um nível baixo e a técnica básica de usar uma faca já estava no nível de um experiente. Nesse momento Ten já estava em casa e jantou com seus pais. A mãe trouxe mais comida e disse para comer tudo. Ela também perguntou como foi o treino de hoje. Ten respondeu que foi bom e um dos alunos mais velhos até disse que ele era talentoso. A mãe disse ao pai que seu bebê já havia crescido muito. O pai dizia que era muito bom ter talento e ele deve treinar duro sem se preocupar com os recursos que gasta em artes marciais. O protagonista pensou que ele não era mais ignorante quando realmente se tornar um artista marcial de alto nível, ele será capaz de mostrar isso na frente de seus amigos, mas enquanto isso ele não falará que está no nível médio para não criar ilusões. De repente o amigo ligou para ele dizendo que já estava sentado no bar e o convidou. Ted disse que estava tudo bem e pediu para esperar por ele, então o protagonista avisa aos pais que vai se divertir um pouco. Seu pai respondeu que ele treinou o dia todo hoje e não deve exagerar. A mãe disse que só não deve voltar muito tarde. Ted disse que entendia bem. Depois de um tempo o protagonista já estava na entrada do Bar Rosa. Ele achava que era um lugar bastante familiar. Foi aqui que ele recebeu a notícia do que aconteceu com sua família na vida passada. Então Ted diz a si mesmo que ele não pode se dar ao luxo de relaxar porque o renascimento foi dado a ele para mudar tudo. Ao entrar no bar uma garota chamada V imediatamente chamou por ele e disse para vir até ela. Ted veio até eles e disse que chegaram muito cedo. Seu amigo disse que ele chegou tarde. O protagonista diz que a noite é curta e a diversão está apenas começando, então não tem por que chegar tão cedo. Depois disso ele começou a beber. Em seguida viu um cara chamado Long e disse que não o via há muito tempo. Long responde que foi arrastado pelo seu pai para aprender artes marciais e teve que sair escondido hoje para vir aqui. De qualquer forma ele ainda está em um nível baixo. Seu outro amigo pulou e disse que Long havia se tornado um artista marcial e não falou para eles. O amigo acrescenta que vai atrás de Long se alguém mexer com ele. Nesse momento Vei disse que eles estavam esperando por Ten por tanto tempo e ele mal bebeu. Ten sorriu para ela e perguntou o que ela queria beber. De repente eles viram um cara bêbado cair de uma poltrona e quebrar uma garrafa. O protagonista tentou mudar de assunto e perguntou a seus amigos onde está Zen. Shuji respondeu que ele estava atrás de Hong e agora não tem tempo para eles. O protagonista disse que cada um tem suas próprias aspirações e não vale a pena dizer isso, mas Shuji fala que se irrita com a simples menção a esse cara. De repente o cara bêbado foi até eles e se aproximou da garota perguntando se podia se divertir com ela. Long defendeu Vei e perguntou o que ele queria lá. Mas esse cara bêbado rebateu e perguntou se Long realmente se atreve a detê-lo. Em seguida ele conseguiu atacar Long com um soco. O protagonista se aproximou do amigo e perguntou o que estava acontecendo. Long disse que esse
Cara bêbado de aparência sinistra está no nível máximo do estágio iniciante. Ele é muito próximo dos mestres de nível médio. Nesse momento o cara bêbado disse que aparentemente Long ainda tinha um pouco de força. Teng não deixou o cara terminar de falar e o acertou. Em seguida ele foi até o cara perguntando como ele ousa atacar seus amigos. O rapaz decidiu atacá-lo novamente, mas Teng agarrou seu punho e não o deixou bater. Em seguida desferiu outro golpe. O sistema o parabenizou por obter mais 15 de força e mais 12 de velocidade. O cara se levantou novamente e perguntou se o herói acha que os discípulos marciais intermediários são ótimos. O protagonista respondeu que com este nível é possível fazer o que quiser. O cara bêbado ficou com medo e começou a perguntar quem ele era. Ten perguntou do que ele tinha medo. Em seguida o protagonista disse que seu nome é Li Hongxin e vai dar meia hora para ele ligar para seus homens. A garota começou a chorar e perguntou por que Ten estava colocando a culpa em Hong. Ela diz que quando Hong descobrir vai odiá-lo de todo o coração. Nesse momento Shuji se aproximou e disse que Ten não tinha dito que era tão forte assim. O protagonista respondeu que o amigo nunca tinha perguntado. Shuji começou a gritar que se ele mesmo não disse nada significava que ele não era completamente honesto. Então mandou o herói pagar a bebida já que enganou eles. Vei bateu na cabeça de Shuji e disse que se o herói não tivesse intervido, todo mundo tinha se ferrado. Em seguida eles fizeram as pazes e voltaram a beber. Enquanto isso os dois homens que trabalhavam neste local estavam agora sentados debaixo do balcão. Um deles perguntou ao gerente o que eles deveriam fazer, o outro respondeu que não tinha o que fazer porque este jovem tem um nível de habilidade médio. É claro que não é tão simples. Além disso eles devem lembrar que foi Zhao que chegou procurando problemas, então é tudo por causa dele. O gerente achou que teria que contar tudo ao chefe. Depois de algum tempo Wei já estava deitado em sua cama e estava escrevendo para o protagonista. Ela mandou uma mensagem para ele dizendo que já estava em casa e já estava indo para a cama, então desejou boa noite. Wei lembrou de suas palavras quando estava bêbado e de como ele defendeu seus amigos. A garota ficou impressionada e não conseguia parar de pensar nele. O dia seguinte chegou e Ten voltou a treinar. Ele viu os caras que já tinham chegado e estavam estudando lá. O personagem principal viu que eles eram muito determinados, então começou a cumprimentar a todos outra vez. A menina de ontem achou que ele estava agindo de forma estranha novamente. O sistema parabenizou o proprietário por receber técnicas básicas de espada. Sua destreza básica melhorou em 121, a técnica básica de punho aumentou em 2, velocidades em 5 e força em 3. Protagonista achou incrível e é hora de subir para o segundo andar. Então Ten foi até a porta e estava escrita nela que essa é a passagem para o nível médio. De repente uma menina se aproximou dele e disse que com base nas regras da Academia de Artes Marciais, um discípulo marcial iniciante não pode subir ao segundo andar. O herói respondeu que sabe e agradeceu a compreensão dela, mas acrescenta que ontem à noite ele acidentalmente avançou e se tornou um discípulo marcial de estágio intermediário. A garota ficou horrorizada e se perguntou se ele se tornou um discípulo marcial de estágio intermediário depois de praticar por 2 dias. A menina disse que era absolutamente impossível, mas olhou para o prota e pensou que é óbvio que ele é da segunda geração rica. Se eles têm dificuldades em aprender artes marciais, a família deles tem dinheiro, então é sempre muito mais fácil para eles começarem a fazer isso. Enquanto isso o protagonista já tinha subido para o segundo andar e correu atrás de algum cara. Esse cara parou e perguntou o que era. O protagonista riu e disse que ele estava treinando sozinho e por isso veio fazer companhia. O cara falou que eles não combinavam e se Tan perder vai treinar sozinho. O protagonista respondeu que se ganhasse o cara teria que ser seu amigo. O homem correu ainda mais rápido e disse que nunca. No fim o cara estava deitado no chão e tentando estabelecer sua ruptura. Ele achava que era simplesmente impossível ter perdido para o protagonista. Teg disse para o cara se preparar para admitir a derrota e estendeu a mão. O cara pegou no braço e disse que a partir de agora é seu irmão mais velho. O protagonista o abraçou e disse que não precisa se preocupar pois ele irá cobri-lo no futuro. O cara não entendeu nada do que o herói estava falando, mas Teg achou que um relacionamento de longo prazo havia sido construído e perguntou quem mais quer praticar espadas, armas e punhos com ele. Alguém na plateia disse que esse menino é ainda mais estúpido do que parece. A menina disse que ele provavelmente não sabe, mas esse cara é assim desde o primeiro andar. O protagonista disse a seu novo amigo que ele deveria estudar por enquanto sozinho pois ele ia praticar 1 contra 1. O amigo se perguntou o que esse cara tem de errado. Em seguida o herói foi treinar com outras pessoas.
Depois de algum tempo o protagonista estava exausto. Ele clicou no sistema e viu que agora está quase no nível de um discípulo marcial em estágio avançado. Agora seu conhecimento é de 43, físico 84, força 964, velocidade 533. A técnica básica de boxe agora é perfeita. Destreza básica perfeita. Habilidade básica da espada perfeita. Nosso herói pensou que o renascimento inexplicável desse sistema tinha aparecido tão facilmente. Mas agora ele teria que confiar nele. No dia seguinte os 4 amigos se reuniram para almoçar na escola. Vei diz ao prota que ultimamente tem sido difícil para ela se encontrar com ele porque ele não vem todos os fins de semana. Tem respondeu que estava apenas um pouco ocupado. Mas eles vão falar sobre isso quando ele estiver livre. De repente Long aponta para um lugar e pergunta se aquele é Zen. Os 4 se viraram e viram Zen. A garota diz que o cara ao lado dele que estava surrado é Hong. Todo mundo olhou para o protagonista e ele respondeu que não fez nada. Hong perguntou por que eles estão rindo. Shuji disse que ele claramente não está bonito. Hong ficou muito irritado e perguntou se ele realmente ousava zombar dele. Em seguida foi para cima de Shuji pronto para acertá-lo. Mas seu punho foi parado pelo protagonista que disse que seus irmãos só queriam dizer olá. Então o cara não deve levar tudo tão para o lado pessoal. Hong disse que estava certo e mandou ele soltar sua mão. Ele começou a puxar o braço com força e gritou para que o protagonista o deixasse ir. Tae soltou sua mão e o cara voou direto. O protagonista disse que foi ele que tinha pedido para ser libertado, então agora não poderia culpá-lo. Hong fugiu com seus amigos e gritou que se lembraria disso. Ele acrescentou que haverá uma batalha decisiva depois das aulas de artes marciais. A garota ficou muito preocupada e perguntou se Tae realmente iria lutar com ele. Shuji perguntou se ele tinha certeza que poderia vencer Hong. Tae virou para eles e perguntou por que estavam preocupados se ele nem disse que ia. Depois disso os 4 já estavam sentados na sala de aula. Hong entrou e disse ao prota que sabia que ele ia enganá-lo, então o chamou para lutar agora. Wei tentou defendê-lo, mas Tae deu um tapinha na cabeça dela e disse para não se preocupar, o resultado ainda será o mesmo. Hong respondeu que era verdade porque não importa com o que Tae lute, ele vai perder de qualquer maneira. Hong acrescentou que agora ele vai mostrar a eles o que significa ser um mestre da espada. Em seguida eles começaram a lutar. Tae se esquivou do seu primeiro soco. Hong ficou furioso e perguntou como tal coisa era possível. O protagonista ficou atrás dele e disse que era hora de acabar com isso. Em seguida o atingiu e o cara caiu no chão. O sistema parabenizou o proprietário por ter aumentado o efeito base da lâmina em 20 e aumentou a força em 12. Tego jogou para seus amigos e disse que eles poderiam carregá-lo. Wei ficou encantada e disse ao prota que ele havia derrotado Hong muito facilmente. Shuji abraçou o amigo e disse que ele era simplesmente incrível. O protagonista convidou seus amigos para irem para casa e almoçarem lá. En se perguntou como Tae ficou tão forte. O cara se perguntou se o herói guardaria rancor contra ele agora. Depois de sair da escola o protagonista viu suas estatísticas e pensou que a velocidade desempenhou um papel enorme na vitória de hoje sobre Hong. De repente ele viu Lin Shaon atrás do balcão e pensou que ela está realmente trabalhando meio período. Logo um cara que também trabalhava com ela veio e disse que estava ficando tarde, então daria carona para ela depois do trabalho. Outro cara disse que morava na mesma rua que ela e pode lhe dar uma carona, mas outra garota se aproximou e gritou com eles dizendo que ambos moram a 108 mil quilômetros da casa de Lin, então é melhor continuar trabalhando. Lin virou para eles e disse que ela podia chegar em casa sozinha. De repente nosso personagem principal se aproximou dela e a chamou de beldade. Em seguida pediu uma xícara de chá com leite. Lin perguntou se era ele mesmo e o herói questionou por que não seria. A garota disse que seu pedido ficou 18 yuans. Nesse momento os caras que trabalhavam com ela imediatamente ficaram tensos e um deles perguntou quem é esse cara. Lin respondeu que era seu companheiro de mesa. O outro cara disse que não parece que ele é apenas um vizinho. O protagonista pensou que não era de admirar que Lin tivesse essa expressão em seu rosto. Ninguém com saúde poderia suportar esses caras. Então Tae perguntou que horas ela ia terminar o trabalho porque eles poderiam ir juntos. A garota disse que já terminou e pediu que ele só esperasse ela trocar de roupa. Depois disso eles já estavam do lado de fora. Tae disse que ele lhe daria uma escolta hoje. Eles chegaram até onde ficam as bicicletas e ela disse que daqui pra frente iria sozinha. Tae notou aqueles 2 caras escondidos atrás do muro do prédio e perguntou à menina se ela tinha certeza de que iria sozinha. Ele pediu para levá-la por precaução e apontou o dedo para os caras. Lin jogou o capacete e perguntou se ele realmente iria deixá-la de bicicleta. O protagonista devolveu o capacete.
Disse que já tinha que ir porque estava ficando tarde e não podem se atrasar amanhã para a escola, então ela deve se agarrar a ele e não cair. Em seguida eles passaram pelos caras. O protagonista disse para eles não chamarem mais a garota pelo primeiro nome. Os caras ficaram muito assustados e disseram que sim. O protagonista falou à garota que ajudou ela a se livrar daqueles dois, então questionou como ela agradeceria a ele então. Lin respondeu que o ajudaria com os vestibulares, por isso foi nomeada sua colega de mesa. Quando eles chegaram ao destino, a garota disse para ele parar por aqui porque será mais fácil para ele também. Ten gritou para ela olhar na cesta. Então Lin viu o chá de leite e perguntou se não era dele. O herói disse que esta bebida é para ela. Ele explicou que não toma muito tempo e não gosta do sabor. Lin perguntou se ele não bebia na escola. Ten respondeu que ela já deveria ir para casa porque já é tarde. Lin disse que ele estava agindo de forma muito estranha ultimamente, como se tivesse sido substituído. O protagonista respondeu que eles iam se ver amanhã e a garota foi embora. De repente Ten ouviu um tiro atrás dele e ao se virar viu 3 homens. Ele achou que eram estudantes de artes marciais. Um dos subordinados perguntou ao chefe o que estava acontecendo. O chefe disse que a polícia chegaria em breve e deveriam levá-lo como refém. De repente disseram ao patrão que o rapaz estava fugindo. O patrão pegou uma espingarda e disparou perto de sua cabeça dizendo para Ten não fugir e vir para cá. O protagonista levantou as mãos e caminhou em direção a elas dizendo para não atirar. Ten pensou que precisava se acalmar porque não deveria ser levado por emoções, principalmente agora que tem a chance de começar tudo de novo. Nesse momento o chefe lhe deu um tapa na cara e ordenou que ele fosse capturado. Os caras o empurraram para dentro do carro e o chefe disse ao motorista para dirigir imediatamente porque os policiais estão chegando. O cara que estava sentado ao lado de Ten perguntou por que ele estava tão cansado. O protagonista respondeu que ele era apenas uma pessoa comum. O herói pensou que terá uma oportunidade quando eles relaxarem. Em seguida ouviu os sons dos policiais e o motorista disse ao patrão que os policiais estavam logo atrás. O chefe ordenou que ele se livrasse deles mais rápido. O motorista disse que eles abriram fogo contra eles. O patrão pegou o protagonista e o encostou na janela segurando uma arma para ele. Então disse aos policiais para baixarem as armas ou ele vai fazer esse cara encontrar Deus. Depois disso eles pisaram no acelerador novamente e gritaram para a polícia sonharem alcançá-los. O protagonista viu que o chefe atirou até na polícia. Depois disso ele estava convencido que não ia durar muito. Minutos depois o carro parou numa floresta. Em seguida o empurraram para fora do carro e disseram para não fazer nada estúpido. Eles atravessaram a floresta e alguém disse ao chefe que havia uma loja de ferragens logo atrás da floresta. Então eles poderão se esconder da polícia. Ten pensou que eles tinham acabado de escapar da polícia e agora eles só têm uma chance. Então o herói pensou que todas essas pessoas são terríveis e ele não deveria se culpar pelo que vai fazer. O chefe disse para seu povo ter cuidado e não caírem em uma vala aqui. A voz do chefe parou abruptamente e sua equipe se assustou. Eles não tiveram tempo de descobrir nada porque Ten já havia desaparecido e seu chefe havia caído inconsciente. Os bandidos se reuniram em torno do chefe e perguntaram o que tinha acabado de acontecer. Um cara se perguntou se esse garoto realmente acabou com o patrão. O sistema notificou ao prota que sua habilidade de tiro havia sido ligeiramente melhorada. Depois disso ele apareceu na frente dos bandidos. O loiro apontou para Ten e perguntou o que havia de errado com ele. O outro sugeriu que só era necessário falar sobre isso porque era mais porque o importante agora é atirar nele para salvar suas vidas. Mas o protagonista estava se movendo muito rápido e nenhuma bala o atingiu. Ele correu pelas costas deles com grande velocidade e atacou outro. Em seguida ele se escondeu atrás de uma árvore. Os bandidos já estavam apavorados e começaram a gritar para ele aparecer. Um deles disse que estava sem balas e o outro disse para ir depressa, mas não teve tempo de terminar porque o protagonista já tinha acabado com ele. Depois disso o homem restante mirou nele e atiraram um no outro ao mesmo tempo. Mas apenas o herói acertou o alvo e esse homem caiu no chão sem consciência. Ten levantou e pensou se esse era realmente o fim. Ele está muito doente e desconfortável agora, mas tinha que se acostumar logo. De repente outra bala voou contra ele. Esse homem acabou sendo o chefe. Aparentemente Ten cometeu um erro e não o finalizou. O patrão disse que era uma pena. O herói estava em pânico e se perguntou como poderia ter cometido esse erro. A sorte foi que o tiro não o acertou. Depois disso ele finalizou o patrão. Em seguida Ten pegou a arma com um pano e pensou que ele nem sabia que tinha uma sexta arma. Provavelmente a polícia também não. Depois de algum tempo a polícia chegou ao local.
Um dos policiais chamou o herói e disse para ele vir aqui. Todos os criminosos foram eliminados e só ele sobreviveu. O protagonista gritou que eles não devem se aproximar. O policial disse que esse cara é um estudante de artes marciais de alto nível e parece que foi ele quem destruiu todos. O cara acrescentou que espera que esse incidente não o afete muito e quando ele tiver melhor precisa ser questionado sobre os sequestradores. No dia seguinte, Ten estava sentado em seu assento na sala de aula. O sistema disse que ele ganhou 10 em idiomas, mais 15 em inglês e 8 em matemática. Ten pensou que o sistema também pode controlar habilidades e está se tornando cada vez mais interessante para ele aprender sobre sua natureza. De repente, Lin apertou os olhos para ele e pensou no que aconteceu com ele. Ten viu que ela estava olhando para ele e perguntou se tinha algo errado. Lin imediatamente se afastou dele e corou pensando que tudo estava acabado. Depois disso ficou um clima constrangedor. Shuji entrou na sala de aula e perguntou se Ten estava livre esse fim de semana para ir na casa de Zou. O protagonista disse que ele iria para a academia de artes marciais esse fim de semana. De repente veio, o abraçou por trás e disse para ele não ser tão chato. A garota acrescentou que ele precisa ser capaz de combinar trabalho com descanso. O herói concordou e disse que estava tudo bem e ele descansaria. O fim de semana chegou e todos já se reuniram na casa de Zou. O protagonista se arrependeu de chegar aqui. Ele pensou que não deveria ter seguido o exemplo de socializar porque é muito mais desgastante do que treinar. De repente a senhorita Zou apareceu e pediu desculpas por ter feito todos esperarem tanto tempo. Shuji a viu e disse que ela era muito linda. De repente ele viu Hong conversando com ela. Então Shuji perguntou o que ele está fazendo na festa da família de Zou. O protagonista bateu no amigo e disse que eles deveriam ir comer. De repente Zou apareceu atrás dele e disse que não parecia conhecê-lo. Então perguntou se ela poderia perguntar de qual família um jovem tão talentoso veio. O protagonista respondeu que ele era apenas um convidado comum que não merecia sua atenção. O cara que estava ao lado dela disse que Ten era o quinto jovem mestre da família Wangs. Wu disse que isso é uma honra, mas achava que não havia necessidade de interferir nos assuntos da família Wang. Além disso, o protagonista não parecia ser tudo o que dizem sobre ele. Então caminhou até o meio do salão e pediu a todos que fossem para o campo de caça, pois ela preparou um presente especial para a pessoa que pegar mais presas. O herói pensou se isso é realmente uma coincidência, afinal ele só havia desbloqueado recentemente a habilidade de tiro durante o seu sequestro. Então ele se perguntou se realmente teria a oportunidade de treinar um pouco. Agora sua força já era 2888, a velocidade era de 1033, a habilidade de tiro foi ligeiramente melhorada, a destreza básica está em mestre, a habilidade básica de espadachim também está mestre. Nesse momento todos os convidados saíram para o pátio e cada um recebeu uma arma. O amigo disse que cada arma da família de Zou é única e é por isso que ele precisa se divertir. O protagonista segurou a arma inseguramente em suas mãos e perguntou onde está Wei. Shuji respondeu que ela queria brincar com uma arma de água e mandou eles irem sem ela. O protagonista respondeu que estava tudo bem. Em seguida a caçada começou. Ten imediatamente acertou um coelho e o amigo disse que era simplesmente incrível e ele conseguiu acertar o alvo com exatidão. O herói fala que se eles fossem mais fundo na floresta seriam capazes de encontrar melhores presas. De repente um filhote de raposa correu tentando fugir da perseguição de um homem que tentou atirar. Esta pequena raposa imediatamente passou pelas pernas de Shuji e o derrubou no chão. Nesse momento Hong saiu do mato e Shuji ficou muito irritado dizendo que o cara quase acertou ele. Hong pergunta o que eles estão fazendo aqui e para onde foi o filhote de raposa branca. Enquanto isso o filhote tremia na perna do herói. Teg disse a Hong que eles estavam conectados pelo destino com esse filhote de raposa. Então pede que ele o deixe. Hong perguntou ferozmente sobre o que ele estava falando. De repente Zou defendeu o herói e disse que também achava que esse animal era muito especial. O protagonista agradeceu e depois disso houve uma enorme explosão ao lado deles. Zou disse a todos os seus convidados que não entrassem em pânico e acrescentou que eles deveriam voltar. Em seguida ordenou seus guarda-costas para descobrir o que aconteceu aqui. Um dos convidados disse que era de se esperar que os guardas fossem artistas marciais de nível avançado. O protagonista silenciosamente disse a seu amigo que também queria ir verificar e pediu para ele cuidar do filhote de raposa branca e não fazer barulho. Shuji concordou. Em seguida Zou sugeriu que todos voltassem para casa o mais rápido possível e logo notou o herói indo embora. Depois disso ela viu quão rápido ele correu e pensou se ele é realmente um marcial de nível avançado, sua força deveria ser maior até do que a de Hong. De repente um dos guardas disse que o som vinha de um lugar muito distante.
Eles verificaram todo o entorno e não encontraram nada de anormal. A mulher disse que entendeu, mas eles deveriam verificar tudo lá embaixo novamente. Enquanto isso, o protagonista já chegou ao local onde essa enorme explosão foi ouvida. Ele ficou apavorado e pensou que é definitivamente o trabalho de artesão profissional. Quem odiaria partir em tais circunstâncias, e para evitar uma saída desastrosa seria mais sensato colocar tudo no sistema. Ele mesmo se lembrou disso e pensou que os mestres criam bolhas com habilidades durante a batalha. Então pode haver algo útil. Algum tipo de artista marcial surgiu na cratera e estava furioso. Ele aparentemente não entendia bem o que estava acontecendo aqui. Tem começou a disparar contra ele depois de descer a árvore e pensou que já tinha usado fogo várias vezes, então o cara já não deveria estar vivo. O herói pensou que da última vez ele colocou a arma em um ninho de pássaros a 5 quilômetros de distância e nem a polícia encontrou. O sistema notificou de que ele tinha uma nova habilidade de fogo. Tem leu todas as informações do sistema e pensou que muito provavelmente as habilidades de fogo e gelo competiriam entre si, mas ele só tem que se arriscar. Depois de um tempo, quando tudo já tinha dado certo, o protagonista disse que parecia que sua aposta estava certa, afinal o sistema realmente funciona. De repente os guarda-costas viram algum tipo de luz e ficaram muito surpresos. Um deles perguntou o que estava acontecendo naquele lugar. Disse, a floresta estava em chamas. Já era bastante tarde e muito escuro quando o protagonista voltou à celebração. Ele entrou no salão e viu muita gente conversando, então foi até Shuji e quis perguntar algo, mas ele foi interrompido pelo discurso de Zou. A mulher foi para o meio do salão e disse que Ten não falava muito sobre si mesmo, mas como ele é um estudante de artes marciais de nível avançado, provavelmente conseguiu descobrir algo. Shuji disse ao prota em seu ouvido que ele tinha sido notado por Zou quando saiu. Então, todos estavam apenas esperando por seu retorno. Ten pensou que é um pouco descuidado ser pego, mas isso não importa mais. Então ele disse à mulher que estava apenas brincando. Ten disse com confiança que era um aluno comum que não tinha nada de especial. Ao contrário de seus guarda-costas experientes, então Zou questionou onde ele estava há tanto tempo. O protagonista respondeu que isso não importava e ele saiu apenas para satisfazer sua curiosidade, mas acabou não encontrando nada. Ele pensou que presumivelmente havia uma briga entre artistas marciais. Em seguida acrescentou que só sabia que a área ao redor da explosão havia sido queimada. O herói lembrou que criou uma chama e era por isso que quando tudo fosse revelado, ele estaria em apuros. Ten também acrescentou que isso era realmente tudo. O herói estava escondido atrás de uma árvore quando seus guarda-costas olharam para esse fogo e perguntaram de onde vinha um fogo tão forte. Ele então pensou que era apenas necessário se certificar várias vezes de que não havia deixado nenhuma evidência. O protagonista também disse à garota que quando ele voltou estava um pouco fora de si e por isso decidiu dar uma pequena caminhada. Além disso, o herói também escondeu sua arma. Caso contrário, poderia ser uma prova contra ele. Em seguida, Ten disse à garota que não estava mentindo para elas, ou perguntou se ele achava que ela se contentaria com tal explicação. O protagonista disse que se ela se recusa a acreditar nele, então questionou qual era o propósito de fazer essa pergunta. Era melhor fazer um teste de detecção de mentiras neles. Zou voltou para os outros convidados e disse que nesse caso sugeriu voltar atrás porque seria grosseiro continuar essa conversa na presença de convidados queridos. O protagonista respondeu que eles precisavam ir. Vei perguntou se ele lhe daria uma carona e o herói respondeu que sim. Depois de um tempo ele já estava em seu quarto deitado na cama. Ten olhou para todas as suas estatísticas novamente e disse que foi bom ter ido lá, caso contrário ele nunca teria sido capaz de abrir o acesso a tudo isso. Desta vez ele conseguiu um tesouro realmente valioso. Essas armas rúnicas valem vários milhões cada. Ele pensou que se não tivesse o sistema não seria capaz de tornar um guerreiro marcial nesta vida. Agora Ten está cada vez mais interessado em aprender sobre o sistema. No dia seguinte era hora de se preparar para a escola. Ten correu e disse que ele dormiu ainda melhor do que quando treina. De repente ele entrou na sala de aula e todos prestaram atenção nele. Nesse momento os alunos começaram a agradecer. O protagonista não entendeu nada e perguntou o que tinha acontecido. Um rapaz de óculos apareceu atrás dele e explicou que o Ministério da Educação divulgou um aviso de que o exame do curso de artes marciais deste ano será ampliado. Estudantes de nível
Intermediário agora também podem participar. Um de seus colegas disse que tudo era graças ao protagonista que avisou a eles com antecedência. Se não fosse isso, eles teriam ficado com medo e não teriam sido capazes de estudar. Nosso personagem principal e ficou pensando quando avisou isso. Foi então que Tei lembrou que um dia ele invadiu a sala de aula e disse que a partir deste ano os alunos de nível médio poderão participar de provas de artes marciais. O protagonista lembrou que essa foi as palavras do seu pai antes dele ir de base na vida passada. Então Teg disse para todos os colegas de classe não se esquecerem dele se tiverem sucesso nos exames de artes marciais. Os colegas responderam para não se preocupar porque a partir daquele momento ele era seu irmão. Depois disso o protagonista foi para seu assento e disse a Lin que eles estavam otimistas demais. Em seguida perguntou se ela também é uma mestre de nível médio. O protagonista disse que viu que ela tem lido muito sobre artes marciais ultimamente e deveria tentar. A garota sorriu para ele e agradeceu por essas palavras. O herói ficou encantado e sorriu de volta. Depois que a aula terminou, ele já estava andando pela rua. Ele pensou que deveria ir ao pet shop para tirar algumas dúvidas. De repente o protagonista viu um cara que estava muito assustado e disse que precisava olhar. O herói olhou para onde aquele cara estava apontando e viu um pássaro enorme batendo suas enormes asas. Ten ficou muito assustado e pensou que era um monstro celestial. Ele não tem para onde correr agora. Mas o protagonista correu e esse monstro celestial voou bem atrás dele. O herói não entendeu porque o bicho estava seguindo ele. De repente o pássaro tentou atacá-lo, mas ele reagiu rapidamente e pulou para trás. O protagonista correu de novo e se perguntou por que diabos ela estava perseguindo ele. Foi então que Tei lembrou que estava carregando o ovo que ele planejava levar ao pet shop. Então ele decidiu entrar o ovo e em seguida mostrou a ela seu filhote. O protagonista não queria perder esse item, mas o importante agora era continuar vivo. De repente o pássaro foi destruído. Então Ten se aproximou de um cara e perguntou quem é essa pessoa que eliminou um pássaro enorme com apenas uma flecha. Ten acrescentou que essa pessoa deve ser muito forte. O cara respondeu que é um guerreiro marcial do Departamento de Proteção da cidade e foi feito para ser poderoso. Ten viu a bolha de habilidade novamente e pensou se era realmente possível que até bolhas de habilidade caíssem desses monstros. Em seguida ele se abaixou para pegar e notou que ela está vazia. De repente os guardas vieram até ele o agarrando pelo ombro. Em seguida disseram que ele não deve se aproximar para sua própria segurança. O cara ao lado disse que essa é uma organização especial que foi criada para proteger a cidade. Eles têm incríveis habilidades fortes de artes marciais. Ten pensou que parecia que o enorme pássaro tinha vindo atrás dele por causa do ovo. Então pensou que era melhor ir atrás da incubadora para chocar o ovo. Mas aí ele parou e lembrou que tinha acabado de deixar a bicicleta, então ele terá que voltar. Depois de um tempo o protagonista voltou para casa. Ele estava em seu quarto tentando aplicar um tipo de habilidade chamada poder espiritual. Depois de aplicar essa habilidade ele ficou surpreso e pensou que parecia que ele estava usando lentes de contato coloridas. Ten olhou para o ovo e era como se fosse tudo fogo. Ele se perguntou se o talento da visão espiritual pode ser capaz de controlar a força. Agora ele pode usar para descobrir o quão forte um determinado lutador é. Mas de repente ele sentiu tontura e teve uma dor de cabeça. O protagonista fala que estava se sentindo um pouco tonto e sentou na cama novamente. Ele entrou no sistema e viu que a visão espiritual na verdade consome energia espiritual. Então ele não parece ser capaz de usá-la indefinidamente, mas essa habilidade ainda tem um enorme potencial e ele deve prestar mais atenção a ela no futuro. Na noite do mesmo dia o protagonista decidiu experimentar sua nova habilidade e foi para a floresta. Lá ouviu alguém se aproximar e ativou uma força espiritual. Ele olhou para o cara que saiu de trás da árvore e pensou que ele também é um mestre de artes marciais. O cara mandou o protagonista entregar o que conseguiu no Monte Bom. Ten respondeu que nunca esteve nesse monte. O cara pergunta então onde ele conseguiu essa espada e luvas. Ele questionou se o protagonista realmente pensou que eles não o encontrariam se ele cobrisse todos os seus rastros. Então o cara manda entregar tudo para ele. Caso contrário vai mostrar a diferença entre um estudante e um artista marcial. Ten respondeu que estava tudo bem e lhe daria tudo. Mas em troca deve prometer que pouparia sua vida. No entanto, quando esse cara se aproximou dele, o protagonista pegou sua espada e mirou na garganta do homem. O cara disse que sabia que Ten não era honesto. Depois disso começou uma briga entre eles. O cara preparou um ataque, mas o protagonista contra-atacou com sua habilidade de fogo. O homem não estava preparado para isso e disse que era simplesmente impossível. O cara tentou usar a habilidade de explosão do núcleo da Terra para se proteger do próximo ataque do protagonista.
Mas isso também não o ajudou, já que Teg usou sua nova habilidade de gelo. O herói facilmente o derrotou. Em seguida, bolhas e habilidades foram derramadas desse cara também. O herói se inclinou e disse que tinha acabado de eliminar um artista marcial. Ele pegou uma das bolhas e disse que era uma habilidade da Terra. Agora o herói está se movendo cada vez mais rápido para se tornar um artista marcial todo-poderoso. Após um tempo ele já estava sentado em seu computador em casa. De repente recebeu uma mensagem de que seu estojo personalizado para armazenar armas já estava pronto. Ele respondeu que estava tudo bem. Agora ele encontrou um lugar para deixar a espada e as luvas seguras, mas teve uma grande despesa de seu pequeno orçamento. Nesse momento ele recebeu uma mensagem que ele precisava inserir sua identificação de mestre de artes marciais. Ten perguntou como ele poderia obtê-lo. Em seguida, recebeu uma mensagem furiosa dizendo que ele precisava fazer um teste na Associação de Artes Marciais. Ten ficou furioso e perguntou o que havia de errado com essa loja. O protagonista diz que eles devem enviar o produto primeiro e depois ele diz sua identificação. O homem respondeu que primeiro ele precisava ir à Associação de Artes Marciais e conseguir um certificado. Ele só pode usar a arma rúnica quando tiver um certificado. Se tiver o certificado, o produto será enviado hoje à noite. Depois de algumas horas o protagonista já estava na sala de aula. Ele olhou para Lin e ela ficou confusa se perguntando por que ele está olhando para ela assim. Então a garota olhou para ele. O protagonista se levantou e quis dizer algo para ela. Lin ficou ainda mais confusa e perguntou por que ele havia chamado ela. O protagonista respondeu que precisaria ir na Associação de Artes Marciais. Então pediu para Lin cobrir ele na frente da professora. A garota pulou de seu assento e perguntou-se: ele estava faltando às aulas novamente. Em seguida questionou por que ele precisava ir na Associação de Artes Marciais. Ten sorriu para ela e disse que era um assunto muito importante, mas ela não precisa se preocupar porque ele não faria algo que não tivesse certeza. Depois disso ele não esperou a resposta dela e correu para o corredor. Lin lembrou que esse lugar era onde a pessoa consegue um certificado de artista marcial. Depois de algum tempo o protagonista chegou ao seu destino. Ele olhou para o prédio e pensou que muitos visitantes deste lugar também são mestres. Além disso, tem muita gente aqui e é melhor se disfarçar. Então, usando uma máscara alienígena, ele entrou na Associação de Artes Marciais. Quando entrou, disse que tinha vindo aqui para obter um certificado de mestre de artes marciais. Uma menina se aproximou e disse que ele deveria segui-la. Em seguida entraram em um quarto e Ten foi informado que tinha que seguir suas instruções. Ele tem que fazer um teste dentro dessa máquina e receberá um certificado em menos de 10 minutos. O protagonista tirou a máscara e deitou nesta máquina. Depois de um tempo o aparelho informou que o teste foi aprovado. Eles o parabenizaram por se tornar um artista marcial e pediu para esperar até que o certificado estivesse pronto. Enquanto isso, dois homens que estavam sentados na sala receberam um alerta no computador. O homem se levantou e disse que iria conferir. Ao checar as mensagens ficou muito surpreso e disse para o companheiro dar uma olhada. Um cara chamado Ten se tornou um artista marcial aos 17 anos. Lau se aproximou dele dizendo que o nome dessa cara era de alguma forma familiar para ele. Há alguns dias um de seus rapazes lhe deu um relatório e lá tinha o mesmo nome desse homem. O outro cara mandou ele olhar para a câmera de segurança e verificar se é o mesmo cara. Lau respondeu que era ele sim. O relatório dizia que ele subiu para um nível avançado em menos de um mês depois de ingressar na escola de artes marciais. Parece que ele é realmente um gênio. O homem diz que parece que haverá um cavalo preto no exame de artes marciais este ano. Ele convidou Lau para ir vê-lo juntos. Enquanto isso, o protagonista deixou a Associação de Artes Marciais com seu cartão. Ele ficou muito feliz e disse que o certificado de mestre estava agora em suas mãos. De acordo com as regras das artes marciais, este cartão dá muitos privilégios. Depois disso, o protagonista precisava voltar para a escola. Poucos minutos ele voltou para a sala. Assim que entrou, Lin o chamou e perguntou se ele podia esperar por ela. O herói respondeu que esperaria. Depois disso eles saíram e Lin queria falar algo, mas ela não conseguiu terminar porque estava muito constrangida. Ten sorriu para ela e disse que se pudesse ajudá-la de alguma forma era só falar. Lin reuniu suas forças e finalmente perguntou se ele poderia lhe emprestar algum dinheiro. O protagonista imediatamente perguntou quanto era necessário e Lin disse que sabe que 150 mil é muito, mas vai pagá-la em breve assim que terminar o exame. Ten não fez mais perguntas e pediu para falar sua conta para ele transferir o dinheiro. Enquanto isso, o herói pensou por que ela precisava de tanto dinheiro. Lin disse que pagaria a dívida o mais rápido possível. O herói respondeu que ela não deveria se preocupar, afinal gastar tempo estudando é a coisa mais importante no momento.
Depois disso Lin saiu e ele se perguntou se havia alguma dificuldade em sua vida, então o protagonista decidiu segui-la para descobrir. Nesse momento Lin está indo para a mercearia e o protagonista estava ao lado dela observando. Aparentemente a família dela tem uma pequena loja. Ele estava prestes a sair quando se deparou com um grupo de caras. O líder perguntou o que ele estava olhando e disse que se olhar de novo ficará sem os olhos. Em seguida esse grupo de caras passou por ele e entraram na loja. Os caras gritaram para o dono que se não houvesse dinheiro hoje ele iria explodir tudo. Esses bandidos invadiram a loja da família de Lin e o líder perguntou se o dinheiro estava pronto lá. A mãe de Lin disse a ele que sua filha já havia pedido emprestado, então pediu que eles lhes dessem mais alguns dias. O líder descaradamente pega uma garrafa de bebida e ao ouvir isso ficou muito irritado. Ele disse que já estendeu o prazo para 3 dias e questionou se isso não é suficiente para eles. A mulher respondeu que eles realmente pagariam, só que eles ainda não arrecadaram dinheiro suficiente, então ela pediu para dar mais 2 ou 3 dias. O homem ficou furioso e disse para ela parar de falar bobagens. Se não houver dinheiro hoje a loja deles vai acabar. Em seguida ordenou que seus caras quebrassem tudo aqui. Nesse momento a própria Lin gritou que eles receberiam sua dívida de volta agora. O líder riu e disse que ela era corajosa. Em seguida perguntou onde ela conseguiu 150 mil. A mãe perguntou a Lin o que ela estava fazendo se eles não têm tanto dinheiro. A garota disse que transferiria o dinheiro para todos agora. O líder disse que estava tudo bem e iriam embora depois de receber. O cara achou que Lin era muito bonita, então deveria ser por isso que tinha alguém disposto a dar esse dinheiro. Em seguida ele disse que elas deviam 150 mil há 3 dias, mas agora lhe devem 200 mil. A mulher ficou horrorizada e disse que passaram apenas 3 dias. Lin o chamou de desprezível e disse que era ilegal, então ela os processaria. Em seguida o patrão disse que não iria pará-la, mas aí será muito difícil para elas abrirem uma loja no futuro. Nesse momento o líder diz que se ela se tornar sua namorada ele perdoará essa dívida com sua família. A mãe disse que prefere ficar sem a loja do que entregar sua filha. Mesmo que ela não possa mais ser dona da loja, ela não dará sua filha. Nesse momento o protagonista entrou na loja e interveio. O líder questionou se ele veio salvar a beldade. Tem respondeu que na verdade ele só veio aqui para se livrar de algumas moscas. Ao ouvir isso o homem mandou os comparsas baterem nele. Tegos aconselha a terem cuidado e diz que não vai deixar ninguém prejudicar sua amiga. Depois disso ele os espalhou em direções diferentes e perguntou se ainda podem se mover. Em seguida disse ao chefe para sair porque é hora de se divertir. O chefe mandou os 2 caras restantes para atacarem juntos. Mas o protagonista também se livrou deles. Então o líder começou a fugir e disse que eles se encontrariam novamente. Mas Ten não o deixou escapar e pegando o celular de um dos rapazes jogou direto na cabeça dele. O chefe caiu e o protagonista disse que é por isso que não vale a pena falar bobagens quando está tentando escapar. Em seguida o herói se aproximou desse homem e começou a agredi-lo no rosto dizendo para devolver o contrato rapidamente. O homem entregou o contrato e o protagonista imediatamente levou para Lin dizendo para ela dar uma olhada se estava tudo certo. Ten notou que a família de Lin havia pegado 100 mil emprestado e o cara estava cobrando 200 mil. Nesse momento o herói questionou se o líder não está acompanhando as notícias. Em seguida questionou se ele sabe quem eliminou os assaltantes de banco. O homem começou a se curvar pedindo perdão. O protagonista disse a Lin para transferir 100 mil para o bandido. A garota agradeceu por tudo o que ele fez e perguntou o que ele estava fazendo aqui. Ten perguntou se ela acreditaria nele se ele dissesse que estava seguindo ela. A garota se virou e disse que vai checar a mãe. Os 2 voltaram para a loja e a mulher agradeceu ao prota. Ela disse que devolveria o dinheiro o mais rápido possível e perguntou se ele poderia ficar para o jantar. Lin está ainda mais envergonhada e contou para a mãe que ele é apenas seu colega de mesa. A mulher ignorou e mandou a filha levar ele lá para cima enquanto ela vai buscar os ingredientes para cozinhar o jantar. O protagonista perguntou se seu pai não estava na loja agora. Lin respondeu que se encontrariam com ele agora. Em seguida eles subiram as escadas e entraram na sala. A garota disse ao pai que ela tinha voltado, mas o pai não a ouviu porque estava dormindo no sofá. Nesse momento o herói percebeu que o pai de Lin não tinha as pernas, então ele perguntou o que aconteceu. Lin respondeu que seu pai costumava ser um artista marcial e um dia quando voltou do continente marcial isso aconteceu, ele perdeu as pernas quando seu núcleo de força foi quebrado. Ten parecia preocupado e pensou que nunca tinha imaginado que o mundo das artes marciais era tão cruel. Em seguida ele questionou
Por que Lin quer participar do exame se ela sabe sobre todos os horrores deste mundo? Além disso, por que continua praticando artes marciais? Lin cobriu o pai e disse que queria sua revanche. Ela conta que os rivais de seu pai haviam armado uma emboscada, arrastando seu pai para toda essa confusão, e ela queria voltar para lidar com eles. Teng perguntou sobre o resto da equipe dele se eles não estão cientes da situação atual de sua família. Lin disse que na maioria das vezes eles estão lutando neste continente e não podem voltar. Desta vez a doença da sua irmã mais nova piorou. De repente sua mãe não teve escolha a não ser ir até aquelas pessoas para pedir dinheiro emprestado. O protagonista perguntou se ela realmente tinha uma irmã. Lin questionou se ele realmente não sabe sobre a doença. Teng perguntou o que aconteceu com ela e a garota disse que seria bom se eles soubessem. Em seguida ela bateu na porta e chamou sua irmã pelo nome de Xuxia. Lin disse que trouxe um amigo e perguntou se eles poderiam entrar. Ela permitiu e assim que o herói entrou ele viu as bolhas de habilidade novamente. O quarto era muito escuro e Lin disse que era melhor o protagonista ficar atrás dela. Além disso ele deve se lembrar de não se aproximar muito dela. Nesse momento o herói pensou como uma pessoa comum pode criar tantas bolhas de habilidade. Ele se questionou se isso tem a ver com a estranha doença dela. Nesse momento Tei tocou em uma das bolhas e o sistema lhe disse que ele tinha força venenosa, energia de veneno e um lotus demoníaco. O protagonista se questionou se isso é realmente o poder do veneno. Ele ficou surpreso e não sabia onde essa garota conseguiu uma conexão com substâncias tóxicas. Nesse momento Lin perguntou o que havia de errado e notou que ele estava suando. Teng riu e disse que estava apenas nervoso. O herói notou que quase tinha absorvido a toxina. Xuxia perguntou à irmã: quem é ele? Lin respondeu que seu nome era Ten e ele era seu amigo. O protagonista imagina que o corpo venenoso do demônio de Lotus é um físico raro que nem as artes marciais nem a medicina podem resolver. Ela está constantemente transbordando de poder venenoso. Agora ele entendeu por que Lin não o deixava ficar mais perto dela. Nesse momento a irmã perguntou a Lin se ele é realmente seu namorado. A garota ficou vermelha e disse que não era seu namorado. Em seguida ela se virou para Teg. Disse que Xuxi estava apenas brincando, então ele não precisava levar as coisas tão a sério. O protagonista perguntou por que ela estava tão preocupada e em seguida cumprimentou sua irmã. Lin disse a ele para não se aproximar dela. A irmã perguntou se ele não tinha medo dela. Ten questionou do que ele deveria ter medo. A menina respondeu que era do seu rosto e o ar que o cerca. Ela queria dizer outras coisas, mas o protagonista interrompeu e disse para ela olhar para ele. Ten queria provar que não tinha efeito sobre ele. De repente ele deu um tapinha na cabeça dela e a menina perguntou por que não teve nenhum efeito sobre ele. O protagonista respondeu que isso é possível porque ele costuma beber chá de baga e seu sistema imunológico é forte. Então ela pode tocá-lo. A garota pegou sua mão e pensou que ele parecia estar realmente bem. O ar pegajoso ao seu redor parecia ter desaparecido depois da presença dele. Nesse momento ela olhou para Teng, mas ele fez um sinal para ela não dizer nada. Então a garota se perguntou se ele poderia ser capaz de curá-la. De repente ele foi chamado por Lin. Ela disse que se ele realmente soubesse de algo, ela esperava que ele contasse sobre isso porque é muito importante para a família dela. O protagonista respondeu para não se preocupar porque se ele encontrar uma solução certamente irá informá-la sobre isso. A irmã disse a Lin para não complicar as coisas com seu cunhado. Lin abraçou a irmã e disse que tudo vai ficar tudo bem, porque sua inscrição para o exame de artes marciais já foi aceita, então ela se tornará uma grande artista e ajudará a encontrar uma cura para sua doença. Sua irmã fala que achava que sua mãe havia proibido ela de praticar artes marciais. Ten percebeu que era por isso que Lin trabalhava tanto. Nesse momento ele olhou o sistema e não esperava ganhar a força venenosa. Provavelmente nas batalhas futuras ele pode misturar um pouco de força venenosa com outras forças e envenenar um oponente. Depois do jantar a mãe e a filha acompanharam o protagonista até a saída e disseram para ele voltar mais vezes. Em seguida a mãe agradeceu por tudo novamente. Teng disse que não foi difícil para ele ajudá-las. Quando ficou mais longe ele abriu o sistema novamente e pensou que a habilidade de tiro ainda não era tão boa. Então ele iria para o stand de tiro amanhã ver se consegue pegar alguma bolha de habilidade.